Bom, o tema da palavra de hoje é: forte são aqueles que reconhecem as suas fraquezas. Te ensinaram que isso não era o certo, né? Que forte é aquele que não dá o braço a torcer, né? Mas é uma mentira. Fortes são aqueles que reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda a Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler o versículo do 25 ao 29. Amém. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ou, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Amém? Glória a Deus. Aqui está falando de uma mulher exemplar. E eu pergunto para vocês, mulheres: vocês são mulheres exemplares? Amém, glória a Deus por algumas. As que estão em dúvida, não tenham dúvida não. Vocês são mulheres exemplares? É isso aí, amém. Você usa da sabedoria para falar e ensina com amor? Você usa da sabedoria? E você ensina com amor? Você tem ensinado através do seu testemunho, seus filhos, você sabia disso? Seus filhos não vão aprender de vocês, nossos filhos não vão aprender de nós, só aquilo que nós ensinamos ou aconselhamos. De boca fechada, só nos observando, eles aprendem. Aliás, eles aprendem com os pais. Os pais de boca fechada ensinam os seus filhos. Mas você entendeu que existe outras mulheres exemplares sem ser você? Ou você achou que você é a mulher virtuosa da Bíblia? Sozinha, nadando de boa na lagoa? Não. A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, que muitas são exemplares. Marido falando para ela. Mas você a todas supera. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que na sua família, para o seu marido e para os seus filhos, você é a melhor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para nós? Então, por que você sente ciúmes das outras? Por que você deixa, às vezes, sentimentos errados entrar dentro do teu coração, mulher? Olha o que o Senhor está falando para você através da palavra. Dentro da sua casa, seu marido, seus filhos, quem é a melhor é a você. Talvez você não sinta isso, mas essa é a verdade sobre a sua vida. Amém? É papel dos pais, sim, ensinar os seus filhos. Mas sabemos que sobre nós, mulheres, isso é mais forte, né? Isso é mais cobrado, isso é mais visível. Vocês sabem, pais, que os seus filhos estão esperando através de uma atitude sua, talvez resolver um problema dele na escola? Seus filhos estão esperando algo que você fale sem saber que você está falando, só para que eles possam tomar uma decisão certa ou errada na vida deles? Isso é muito sério, isso é muito sério. E quando nos damos conta que nós somos pais, quando nos damos conta que aquela coisinha mais rica da face da terra nasceu da gente,
Eu não sei vocês, mas quando eu tive a minha primeira filha, a Bruna, eu olhei e falei, o que eu fiz com a minha vida? E agora, se essa menina comer, se eu der de comer, ela come. Se eu trocar, ela fica limpa. Se eu não fizer, não tem quem faça. Lógico que teria. Mas esse é o medo de nós, das mães, é o nosso medo, né? Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou criar? Esse ser vai depender literalmente da gente, sim. E aí é onde entra o problema. Quando nós, pais, temos os nossos filhos, não importa quantos, se eles são nascidos de nós ou se eles são do coração, começa um grande desafio dentro da gente. A gente quer protegê-los. A vontade de todos é colocar os filhos dentro de uma redoma, dentro de uma bolha, e poupar os filhos das coisas que nós passamos. Essa proteção que a gente quer dar para os nossos filhos, a gente quer evitar que eles passem por necessidades, por escassez. Nós queremos evitar que eles passem por tristeza. Nós queremos evitar que eles passem por humilhação. E, infelizmente, queremos evitar que eles resolvam os seus problemas. E quantas vezes vocês já resolveram os problemas para os seus filhos? Quantas vezes? Um dia minha filha chegou em casa, a Beatriz, e falou assim para mim, a minha professora quer conversar com você. Eu quase morri de alegria, porque eu falei, enfim, alguma coisa vai acontecer. Porque a menina não conversava com ninguém, só comigo, com meu marido, com a minha mãe e com meu pai, com mais ninguém, igreja. Quem lembra da Beatriz pequena, ela estudou no Rana, os professores do Rana, os amiguinhos, nunca ouviram a voz dela. E eu fui até a escola e a professora falou, tua filha anda falante. Eu falei, uhul, aleluia. Mas era por um estímulo de outra, isso contado pela própria professora, não partiu dela, eu queria que tivesse partido dela. Aí cheguei em casa, o que eu fui fazer? Eu fui fortalecer uma coisa que eu não deveria fortalecer nela. Eu disse que ela estava certa, que ela tinha que fazer aquilo. E era uma mentira, né? Se a professora estava me chamando, nessa hora, o seu filho nunca é certo, viu? Sua filha nunca é certa. Se uma autoridade chamou e explicou, nós temos que ouvir aquele lado. E a gente tem que parar de resolver os problemas para os nossos filhos e entender que muitas vezes somos nós que não ensinamos eles a enfrentar. E eles crescem como? Mimados, inseguros, mimados, chorões. Ai, uma feiura, né? Principalmente quando é homem. Porque ele cresce, mas ele não nota, mas ele não deixou aqueles velhos hábitos. Mas enfim, a gente quer poupar nossos filhos de enfrentar e resolver os seus problemas. E eu quero mostrar através da palavra de Deus, Deus sendo pai, como é que ele fez os seus filhos enfrentarem os problemas. Uma certa ocasião, a Eva estava lá no jardim. E o inimigo chegou perto dela totalmente disfarçado. Mas ele é o inimigo. E o Senhor já tinha os ensinado. O Senhor já tinha ensinado a Adão tudo o que ele precisava entender. E quando o inimigo chega no jardim, sabe o que ele fala para ela? Que tal você olhar para aquilo que está te faltando? Eva estava de boa, o inimigo chega disfarçado e faz ela pensar numa coisa que ela não precisava pensar. Aliás, não existia aquilo. Mas ele quis implantar o quê? A dúvida. Que tal você olhar para o lado e começar a pensar naquilo que te falta? E o que é que o Senhor sempre ensinava para ela? Deus já tinha ensinado ela a olhar para tudo que Ele era, para tudo que Ele já tinha dado, para tudo que o Senhor já tinha proporcionado para ela, principalmente pelos livramentos, né? Mas o diabo entra e ela começa a lembrar da voz de Deus falando tudo aquilo para ela, e ele ali colocando a dúvida dentro dela. Qual foi a decisão de Eva? Foi pelo certo ou foi pelo errado? Foi pelo errado.
Estando na presença de Deus, estando no jardim, o inimigo disfarçado entrou e conseguiu aquilo que ele queria. Meninas e meninos, cuidado com a passividade de mente, viu? Cuidado, porque mesmo estando dentro da igreja, nós ainda não fomos glorificados. Nós corremos o risco. Por quê? Porque Deus não interviu. Deus não fez nada para tirar a decisão da Eva, filha de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Deus já tinha ensinado o que era para eles fazerem. Eva sabia qual seria a melhor decisão. E por Deus já ter ensinado o que era para fazer, quando o diabo viesse bater a porta, seria Eva que teria que decidir entre o certo e o errado. Então presta atenção que eu vou te falar agora. É assim que nós precisamos preparar nossos filhos. É assim que nós precisamos preparar a nossa vida. Nós precisamos aprender a fazer escolhas e ser responsáveis pelas nossas escolhas. Nós precisamos permitir que os nossos filhos façam as escolhas deles. E eles serem responsáveis pelas escolhas dele. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos lembrar todos os dias, e através da nossa atitude, do nosso testemunho, a nossa família vai aprender. Mas o que é que nós precisamos nos lembrar? Que nós temos um pacto com Deus. Nós temos uma aliança com Deus, nós temos um pacto com os nossos pais. Amém? E nós temos um pacto com a verdade. Então, se os seus filhos virem vocês mentirem, e ensinando errado para eles, o inimigo vai se disfarçar e vai entrar dentro da tua casa. E o pior, o Senhor não tirou o diabo do jardim. O Senhor permitiu que o diabo estivesse no mesmo lugar que os seus filhos. Olha que coisa mais interessante, igreja. É sobre preparar e não afastar as pessoas. Não anda com aquele ali não, que ele não presta. Olha aquela menina ali, não tem testemunho, você para de andar com ela. Gente, não façam isso. Minha mãe nunca falou isso para mim. Minha mãe nunca desfez de pessoas, nunca desfez do meu pai, nunca. Eu até já fiz algumas bobagens de olhar às vezes para a Bruna e falar para a Bia, olha, você larga a mão daquela amizade ali. Mas hoje eu me sinto envergonhada em dizer para vocês que muitas vezes eu ensinei errado. Talvez você esteja ensinando errado aqui hoje, porque não é o afastar as pessoas. Deus ensinou isso para Adão e Eva, porque o mundo jaz o maligno, desde lá do jardim do Éden. Deus não poupou nem Adão e nem Eva. Deus deixou o inimigo entrar dentro do jardim. E o Senhor, às vezes, permite que ele entre dentro da sua casa. Misericórdia, né? Não fique tentando proteger seus filhos. Não os coloquem numa redoma, porque Deus deixou o inimigo ficar no jardim junto com seus filhos. Meu Deus. O Senhor nos capacitou, igreja, nos ensinando sobre a sabedoria e o amor. E também sobre o aconselhamento. Por isso é que fortes são aqueles que reconhecem as suas fraquezas e pedem ajuda a Deus. Se você não sabe como resolver, peça conselho. Busque ajuda em Deus. E você vai obter a resposta em nome de Jesus. Amém? Você entendeu então o que nós precisamos fazer conosco mesmo, com a gente mesmo e com os nossos filhos? Nós precisamos nos preparar e preparar os nossos filhos para saber o inimigo quando ele está disfarçado. Quando bater na porta da nossa casa, nosso coração, nós vamos poder pôr em prática tudo aquilo que aprendemos da palavra, e os nossos filhos vão poder pôr em prática o que eles aprenderam por ouvir, e também pelo que eles aprenderam ao observar. Amém?
E no nome de Jesus tudo vai dar certo, viu? Mesmo que você tenha vivido em um lar disfuncional, hoje você pode sim reaprender tudo isso com o Senhor. Pastor, eu preciso reaprender muitas coisas na minha vida. Sim, mas antes de reaprender, você precisa destruir, desconstruir coisas erradas na sua vida. E é na palavra de Deus e na igreja que nós aprendemos tudo isso. Porque lá fora, a palavra de Deus, ela também é falada, comentada. Mas às vezes não segue alguns princípios não. Amém? Mas nós pastores, ministros da palavra, seja de qual igreja for, nós temos a responsabilidade de pregar a verdade. E vocês têm que enxergar essa verdade em nós. Vocês precisam me enxergar. Vocês precisam conhecer a palavra. E vocês precisam colocar dentro da casa de vocês a verdade. Não só colocar a verdade no Instagram, no Facebook, de uma coisa que não vivem. Você precisa viver dentro da sua casa a palavra de Deus. Amém, igreja? Um dos ensinamentos que recebemos do Senhor é ter esperança e fé. Por quê? Porque quando a sua alma estiver agitada, quando a sua alma estiver atribulada, não vai ser a fé que vai te acalmar naquele momento. Nem sempre, mas a esperança vai. A esperança sempre traz um bálsamo. A esperança sempre vai, no nome de Jesus, acalmar você se você estiver agitado aí dentro. Amém? E é claro que a esperança anda com a fé, mas não se esqueçam, fé e esperança é ensinamento que vem do Senhor. Amém? Porque da maneira como eu penso, eu vou sentir. Na maneira como eu penso, eu sinto. E a maneira como eu sinto é a maneira como eu vou agir. É a maneira como eu vou resolver os meus problemas. E é nisto daí que nós falhamos. É nisto daí, porque às vezes o ensino que a gente passa para os nossos filhos ficam meio falhos. Porque você vê o seu filho ou a sua filha resolvendo a vida dele, você fala, não é assim. Puxa, eu já falei tanto, já aconselhei tanto. Sim, eles vão precisar ter a permissão de errar. Mas é nisso daí que você peca. Porque, na verdade, talvez isso não tenha sido ensinado por você, mas tenha sido observado por eles, dentro de casa, como que você resolvia os seus problemas. É aquele velho exemplo, né? Ó, você não pode mentir, tá bom? Não minta. Aí toca o telefone, vai atender, papai, é para você. Fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Ô, gente, a cabeça da criança dá um nó. Ai, meu Deus do céu, e como dá um nó, né? Mas misericórdia. A maneira como eu penso e me sinto, eu vou agir. E isso é a alma. A nossa alma precisa estar em paz. Hoje precisamos reaprender algumas coisas que aprendemos de errado. Você sabia que você pode mudar, sim, a forma como você pensa? Ou do jeito que você pensa é o certo? Você sabia que isso é possível? Não sabiam? Eu até um tempo atrás achava que isso era impossível. E mesmo sendo crente. Precisei voltar para a faculdade para estudar muitas coisas. E saber que o meu comportamento pode alterar o meu DNA. Gente, isso é muito sério. Para você ter noção, uma esquizofrenia, que para muitos crentes espirituais é puro demônio, mas que na verdade é um problema psíquico, é um problema na estrutura psíquica de uma pessoa, ou seja, é real, existe. Leva-se 4 gerações para se formar um esquizofrênico. Não é da noite para o dia. Mas como que se forma um esquizofrênico? Através dos comportamentos errados dos bisavós, dos avós, dos tataravós. E literalmente o DNA da pessoa é alterado.
Aí eu me lembro que quando eu estava tendo essa aula, eu falei, professor, mas se ele foi alterado por causa de um comportamento errado, então quer dizer que comportamento certo também altera um DNA? O professor falou, sim, qualquer comportamento pode ser alterado. Eu falei, meu Deus, é Bíblia. É Bíblia pura. E eu volto a te dizer agora, você acredita que você pode mudar? Sim. Vamos abrir Romanos, capítulo 12. Meu filho não tem jeito, pastora. Tem. Tem. Romanos capítulo 12, o versículo 1 ao 3. Não se amoldem. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Por isso, olha só, por isso, pela graça, me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Trocando em miúdos, quer dizer que, se os meus pais são altivos, soberbos, orgulhosos, eu também serei? Sim, sem que você note. Quem nota os problemas em nós, geralmente, são as pessoas com quem nós convivemos, não é verdade? Aqui a palavra de Deus está dizendo no versículo 3, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deva ter. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que você não é a última bolachinha do pacote? Minha irmã, você sabia que você não é a oitava maravilha do mundo? Não quero te entristecer, mas nem te chocar. Mas talvez seja isso, pelo fato de você pensar assim em relação a você, é que não deixa a palavra de Deus entrar dentro do teu coração. Se você mudar a maneira de você pensar, você vai mudar a maneira como você sente. Mudando a maneira como você sente, você vai mudar a maneira de você agir. Nossa, eu vou deixar de ser o que a minha mulher diz que eu sou? Sim. E você também, mulher. Você vai conseguir ser melhor. Mas tudo precisa partir da onde? Pensamento, mente. Se eu mudar a maneira como eu penso, e como é que eu faço isso? Está escrito na palavra, não tornem como os padrões deste mundo, transformem pela renovação da sua mente. Você pode renovar os seus pensamentos, você pode renovar a sua mente. A ciência, até eu escrevi aqui, a ciência e a neurociência comprova que todas as manhãs, os caminhos neurais, eles se renovam. Caminhos neurais novos vão se abrindo à nossa frente. Eu me lembro, a Dani do Bruno está aí? Posso falar de você, Dani? Uma vez o pastor Fernando chegou com a Dani no hospital regional de Pouso Alegre, segurando a Dani assim, ó. Eu não gosto nem de lembrar aquele dia. A Dani teve um acidente. Foi vascular, né, Dani? Ela teve um acidente vascular que afetou o cérebro dela. Ela não ficava mais de pé. No banco de trás do carro foi eu, a Priscila, a dona Cida foi? E a dona Cida, né? E na frente foi meu marido dirigindo e a Dani amarrada no cinto de segurança. E ela assim, ó. Ela não respondia, ela não falava, ela não andava. Meu marido precisou tirar ela no colo. Quando chegou no hospital lá, daqui a pouco chegou a notícia para nós que ela tinha tido um acidente vascular gravíssimo e que ela teria sequelas, se ela voltasse. E por um milagre,
Vocês estão entendendo o que é milagre? Nada nos acontece sem a permissão de Deus. Nada. Por um milagre, a resposta do médico foi, porque depois eu levei a Dani, no doutor Abud, um médico muito gente boa, em Pouso Alegre, ele pegou os exames dela, porque a Dani voltou à igreja. A Dani está ali, ó. A Dani está ali. O médico abriu os exames de imagem da cabeça dela, acho que foi tomografia, e ele falou, nossa, olha aqui, ó. Olha, os neurônios dela, as sinapses, tomaram novos caminhos dentro da cabeça dela. Eu falei, mas como novos caminhos? Está vendo esse aqui, ó? Esses caminhos foram lesados. Mas esses caminhos aqui de outra cor são caminhos novos. Gente, eu fiquei apaixonada por aquilo. Fiquei apaixonada. Caminhos novos, doutor, caminhos novos. Eu falei, mas como é que o senhor explica isso? E ele não nos explicou, ele falou que às vezes acontece. E graças a Deus a Dani está nesse, às vezes, né? Não precisou ficar em cadeira de roda. E a dona Cida não precisou enterrar uma filha nova. Aconteceu, e isso acontece conosco. Todos os dias cedo, oh meu Deus do céu, há caminhos novos neurais dentro de nós. Mas quem que renova isso? É o Senhor, igreja. É o Senhor. Só que a ciência descobriu isso não tem muito tempo, não. Mas na Bíblia já está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Senhor, eu não quero. Então fica do jeito que você é. Fica do jeito que você é, porque eu estou indo, ó. Eu estou indo para frente. E as pessoas que confiam em Deus, porque tem fé, porque tem esperança, e fé e esperança, não deveria ser a igreja a ensinar. Deveria ser dentro da sua casa para você ensinar seus filhos. Tudo você dá. Tudo que ele quer, ele tem. Tudo que ela quer, ele tem. E o dia que passar falta de alguma coisa, pá, vai se matar? Tem um ditado maravilhoso. Pais que dão trabalho para os filhos não dão trabalho para o pai. Amém? Mas eu não tive. Pelo amor de Deus, transforma a sua mente. Essa maneira como você pensa está errado. Em vez de você criar uma criança forte, firme, segura, você vai criar homens patifes. Mulheres que vão fazer qualquer coisa para ter o que elas querem. E isso está errado, igreja. Mas também tem um outro versículo. Vamos abrir, por favor. Lamentações, capítulo 3. Versículo 22 e 23. Acreditem, em nome de Jesus. Nós podemos introjetar pensamentos novos. Nós podemos renovar a nossa mente. Deus já nos preparou para essa renovação. E Paulo mesmo confirma que foi a graça. Amém? Foi a graça que o ensinou a nos ensinar. Isso não é à toa, isso não é aleatório. Isso aqui é obra de Jesus. Olha o que está escrito em Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é preciso nós termos essa visão de Deus para nós. E para isso a gente precisa trabalhar a nossa mente constantemente. Através de um trabalho constante. Isso vai ser um motor que vai nos impulsionar a seguir para frente. Não ficar olhando para o passado. Não ficar olhando para o que você fez a semana passada e você está triste com você. Está amargurado com você mesmo. Fala, meu Deus, acabei errando naquilo que eu achei que já estava firme. Não. Trabalha na tua mente, não deixa de trabalhar. Eu preciso renovar os meus pensamentos.
Mas quando você tira um pensamento errado, você não pode colocar qualquer outro pensamento. Isso aqui não é autoajuda. Isso aqui é a palavra de Deus. É confiar em Deus, é ter esperança e ter fé. Amém? Glória a Deus. Oh, meu Deus. Você precisa seguir sua vida. Você precisa caminhar para frente, olhando para o céu. Quando nós olhamos para o céu, nós podemos sim acreditar que podemos ser transformados. Isso não é uma mentira, isso é um fato, igreja. Isso é um fato. Voltando lá para Provérbios 31, não precisa abrir. Uma mulher exemplar, ela tem uma característica. Ela é otimista. Só que ser otimista não é algo que você fica fantasiando. Porque muitas vezes você fala as coisas pela fé e não acontece, né? Aí você fica com maior vergonha, maior receio de ficar falando as coisas pela fé e não acontecer, e o povo falar que você é o quê? Bitolada, né? Que você fica crendo num Deus que não existe. E isso não é verdade. O Senhor só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você tem compromisso com Deus, você pode falar o que você quiser. Você sabe onde tem a prudência. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que o inimigo se disfarça. Então você não vai ficar falando coisa torta direito aí, porque o Senhor não vai ficar endossando, não. Até Jesus precisou ser prudente. Se lança. Você não é o bonitão? Você não fala que você é o filho de Deus? Se lança. Se lança, porque o Senhor diz que a Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito. O que foi que Jesus respondeu para ele? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tenta Deus mesmo tendo compromisso com Ele, para você ver o que acontece. Mas na maioria das vezes as pessoas acham que esse otimismo que nós crentes temos é algo fantasioso, e não é. Não é. É uma coisa, não é uma coisa que vem de dentro da nossa cabeça e pronto, estamos ali fantasiando. Não, não é. Ser otimista sendo crente é algo que é movido pela fé. Você tem fé? Eu sou movida pela fé. Eu tenho que me segurar muitas vezes. Porque às vezes a minha emoção com a razão do meu marido dá uns... Na tua casa acontece isso também às vezes? Acontece, Bruno? Então, mas quem vence é nós mulheres, não somos mesmo? Então vocês homens nos sigam. Nem sempre, né? Mas os homens é razão pura e nós somos emoções. Emoção, emoção, emoção. Ah, meu Deus, você vive no mundo da lua. Cuidado, você não sabe quem é meu pai. Se você tem fé, vai para cima. Vai para cima com prudência e com sabedoria, porque o Senhor vai satisfazer o desejo do seu coração, sim. Amém? Mas Ele não vai te guardar do inimigo. Não é sobre afastar, e sim sobre o quê? Enfrentar. Amém, igreja? Aleluia. Ser otimista sendo crente é algo que é movido pela fé. Só quem confia em Deus experimenta dessa verdadeira sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto. A mulher de Provérbios 31 experimentou dessa sabedoria e até ensinou sobre isso. Porque ela conseguiu transformar o ambiente, a sua casa, em um ambiente de paz. Por quê? Porque ela teve força e dignidade para cuidar do futuro da sua casa. Do futuro das pessoas que moram na sua casa. Ela não olhou para baixo, ela não ficou olhando para o chão. Ela olhou para o céu e ela teve fé. Em vez de medo, de preocupações, ansiedade, essa mulher, ela sorriu diante de um futuro que era incerto. A mulher conseguiu transformar o ambiente da casa dela em um ambiente de paz. E quando uma mulher consegue isso, seus filhos
são filhos que têm paz. E eu não estou falando da parte dos homens, eu estou falando da nossa parte. Isso é papel nosso, trazer a paz dentro da nossa casa. Porém, o Espírito Santo, ele nos visita, as mulheres, com sabedoria. Como? De ficar quieta na hora que precisa ficar. De calar na hora que tem que se calar e falar na hora que é necessário falar. Porque se você não se calar diante do seu marido, que às vezes é ele que tumultua a sua casa, você não vai permitir que ele ouça ele mesmo falando as bobagens. O Espírito Santo traz sabedoria para a mulher se calar na hora certa. E assim o homem consegue perceber que ele precisa mudar os pensamentos dele. Porque não é a ação dele que está errado em si. Os fins não vão justificar os meios. Não é a maneira como você age que está errada, é por isso que você não muda. É a maneira como você pensa. A transformação não vai ser nas suas atitudes, a renovação vai ser na sua mente. A renovação vai ser naquilo que você pensa. Aí você vai mudar a maneira como você sente. Mas você não deixa, mulher. Você acha que por muito falar, muito brigar, muito não ficar sem conversar, você vai mudar seu marido, e isso é uma mentira. Pessoas não mudam pessoas, só o Espírito Santo. E ele não muda. Ele não muda. Ele convence o homem que ele está errado. O homem que não é convencido pelo Espírito Santo, é porque não tem a presença dele. Se não tem a presença dele, é porque ele não é convertido. Então, é a graça. Paulo diz que pela graça, isso tudo é possível. Amém? Vocês estão entendendo a palavra? Em vez de medo, preocupações e ansiedade, sorria para o futuro seu que vem vindo. Porque o Senhor vai te dar a graça. Amém? Olha para cima. Olha para o céu. Olhem para Jesus. Se os magos não estivessem olhando para cima aqueles dias, eles não viriam o sinal de Jesus no céu. Se os magos não estivessem olhando para cima, se eles estivessem olhando para a dor deles, para os problemas deles, eles não teriam ido atrás de Jesus. E fica bem esperto, Jesus não vai vir atrás de você não, viu? Sabe por quê? Porque você não é mais o soberbo. Você não tem mais esse orgulho dentro de você, não. É você que tem que ir atrás dele. Os magos viram e foram. Para onde é que você tem que olhar? Para cima. Para cima. Segue sua vida. Mesmo que você não tenha aprendido muitas coisas ainda, o aprendizado vai vindo. E se você errar, o Senhor permite que você levante de novo, porque é Ele que levanta um homem. Não é mãe e pai, não. Não é pastor e pastora, não. Quem levanta o homem é Deus, porque o cair é do homem. Mas o levantar... Vamos falar um pouquinho da pandemia. A pandemia foi ruim em alguns casos. Por que ruim em alguns casos? Porque a gente perdeu amigos. Pessoas da igreja perderam entes queridos, com óbito, com morte. Nós conhecemos, nesse interim, nessas coisas que estão acontecendo, a gente sempre conhece alguém que perdeu alguém. Amém? E isso não foi bom. E isso não foi nada bom, infelizmente, né? Além de perder pessoas amadas, também sabe o que aconteceu? Aliás, já acontecia, mas começou a ter um número muito mais alto, divórcios. Por causa da pandemia, aumentou consideravelmente os pedidos de divórcio. Vocês sabem por quê?
porque tiveram que ficar junto dentro de casa. Pessoas não conseguiam suportar a outra. Pessoas não conseguiam conviver, marido e mulher não conseguiam conviver dentro da sua própria casa. O que ainda sustentava o casamento era que um trabalhava fora, a outra também, ou então quando ele entrava, um saía. Gente, chega até ter o absurdo de um mentir para o outro. Onde você está? Eu estou no lugar tal. Mentira, não está naquele lugar, está em outro. Casamento quando falta respeito, casamento quando não tem a verdade, aliás, o pacto de todos deveriam ser com a verdade. Quando acaba a verdade, acaba tudo o resto. Porque a bênção de Deus já não está mais naquele relacionamento. E a pandemia acabou aflorando tudo isso, porque eles não conseguiram ficar dentro de casa. Misericórdia, né? Mas por outro lado, Deus sempre tira a bênção da maldição, né? Mas por outro lado, a pandemia colocou dentro de casa as famílias. E sabe o que essas famílias descobriram? Que mesmo morando juntos, um não conhecia o outro. Os pais não conheciam seus filhos. E os filhos não conheciam seus pais, tiveram que reaprender. E em alguns casos isso foi excelente. As famílias que estavam desconectadas voltaram a ser família. Será que isso aconteceu lá na sua casa? Misericórdia, né? Sabe o que algumas mães começaram a entender e até verbalizaram? Eu escutei de algumas. Oxe, mas o professor tinha que ganhar bem mesmo, né? Porque eu vou falar uma coisa, eu não dou conta da minha. Eu não dou conta do meu filho e a professora tem que dar conta do meu de mais uns 10 pior que eles. Isso quando é escola particular. E quando é pública? Ô, gente, é 30, 35 dentro de uma sala. Misericórdia. 2 férias no ano ainda é pouco. Mas as mães começaram a notar, a conhecer o seu próprio filho dentro de casa e descobrirem que seus filhos são agitados, são sem educação, são desorganizados, são respondões. E por causa disso começaram a ter misericórdia dos professores. Mas uai, ela já não sabia que é mãe que isso acontece com o filho? Não foi ela que pariu? Hein? Passou desapercebido. Isso fica muito claro, que você não conhecia o seu filho. E o Senhor colocou todos vocês dentro de casa, para que vocês voltassem a se conhecer e a se conectar. A experiência tem sido boa? Com máscara não tem nem ideia do que vocês estão falando. Ou pensando, né? Porque às vezes pelo rosto a gente vê, né? Pela linguagem corporal. Mas não tem sido fácil, né? Meu Deus do céu. Oh, meu Pai. Quantos casais que não estavam mais se suportando antes, precisaram ressignificar suas vidas e passaram a se conhecer melhor? Em alguns casos, uns desistiram, mas outros se encontraram. Eu já amava o meu negão, viu, igreja? Pois eu amo mais ainda. Ficar em casa com ele, para mim, é de boa. Trabalha para arrebentar para mim. Tudo que eu quero ele faz. Tudo, uma belezinha. E eu também, né, Nando? Aí, amém, não mente, pelo amor de Deus. E isso tudo tem a ver com a alma da pessoa. O ambiente de muitas casas virou de cabeça para baixo nessa pandemia. E foi nesses cenários que mulheres sábias, com amor e sabedoria, colocaram o ambiente em ordem. É de tirar o chapéu para essas mulheres. Tem paz na sua casa, irmã, por sua causa. Amém? Amor e sabedoria. Escutem isso agora. Amor e sabedoria fortalece as defesas da nossa vida. As defesas da nossa saúde física, espiritual e mental dependem de amor e sabedoria. Amor e sabedoria são como muros que nos protegem. Lidar com as diferenças do outro não é fácil,
Mas quando nós temos sabedoria e amor, o Espírito Santo nos ensina como devemos falar e como devemos agir. Você quer isso para a sua vida? Amor e sabedoria. E isso não vem de qualquer lugar. Isso não vem de mestres, isso não vem de professores, isso não vem de nenhum líder. Isso não vem de ninguém, ninguém consegue ensinar amor e sabedoria. Amor e sabedoria tem um lugar certinho que vem, e vem do Senhor, vem de Deus, vem do Espírito Santo. É Ele que nos ensina, espera que nós possamos aprender, é Ele que nos coloca na prova para podermos entender se entendemos ou não, e é Ele que vai nos capacitando a sermos transformados. Amor e sabedoria é proteção. Se você não tem, pede para Ele. Glória a Deus. Vou colocar uma imagem agora, não põe já não, Léo. Deixa eu ver onde que está essa imagem. Não, primeiro vamos colocar 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Já que eu vou mostrar uma imagem para vocês, que talvez vocês não gostem, mas eu senti de Deus, eu trouxe, para explicar o que acontece, às vezes na sua vida. Amém. Versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Versículo 7. Ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus determinou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa terra entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Amém? Paulo quis nos ensinar que a sabedoria é para pessoas maduras. Nenhum imaturo é sábio. Ah, mas eu sou crente. Não, não é porque você é crente que você tem sabedoria. Às vezes você tem astúcia. Às vezes você é esperto. Mas a Bíblia não é formada de homens espertos, viu? A Bíblia é formada de homens obedientes e temente a Deus. E a sabedoria verdadeira, ela só vem quando você teme a Deus. Você faz as suas renúncias, deixa de fazer o que é errado, começa a analisar, avaliar as coisas e por amor a Deus, você muda, você transforma. Glória a Deus. Então nós somos convocados a ter um posicionamento. Dizer que você é crente, isso aí é fácil dizer. Mas você está sendo convocado hoje pelo Senhor a se posicionar como um crente. Vocês vão entender por causa dessa imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Eu não estou falando de uma sabedoria desta era, ou de poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Paulo está dizendo, ao contrário, falamos da sabedoria que vem de Deus. Então, se até hoje você tem brincado que você é crente, cuidado. Você não é maduro. E meninos precisam crescer. Só maduros crescem, não importa a idade, viu? Só os maduros adquirem sabedoria. Espera para colocar a imagem. Eu vi essa imagem. E como é que nós poderíamos ensinar os nossos filhos sobre o inimigo, se nem nós mesmos sabíamos quem era o inimigo? Passamos a reconhecê-lo e entendê-lo depois que nós entramos para a igreja. E dizer que você nasceu em berço evangélico, não quer dizer nada. Meu marido nasceu. E ele só foi entender a palavra de Deus depois de muito tempo, né, Nando? Depois de casado. Então, o posicionamento é algo que o Senhor nos pede. E só pessoas maduras fazem isso. Entenderam? Meu Deus, né?
Mas não importa o que aconteceu na sua família, o que tem vindo acontecendo. Não importa o que está acontecendo. O Senhor está mandando a gente olhar para o alto e recomeçar. Seguir. Segue a sua vida. Não para, em nome de Jesus. Quero abrir agora os últimos versículos. Está em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Guarda bem no seu coração que você vai ler e aprender agora. Porque Paulo sempre diz, eu prossigo para o alvo. Paulo, aqui é Pedro. Paulo sempre disse, ele nos deixou esse ensinamento. Prossigo para o alvo. Seguir para o alvo, igreja, é enfrentar. Seguir para o alvo é avançar. Então nós vamos caminhar, nós vamos avançar. Amém? Mas a gente não avança e para. Não existe esse negócio de você querer avançar e de repente você parar. A ordem é avançar. Se Deus me livre nesse avanço, nessa caminhada, você se sentir fraco, o Senhor, através da sua palavra, presta atenção aqui, igreja, renova suas forças, fortalece o seu homem interior. Amém? Você não precisa parar. Você não precisa parar. Se você acha que está caído, o Senhor te toma pelas suas mãos agora e te levanta. Mas o importante é, avança, em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. O que é que nós vamos ter do Senhor? Uma herança, e ela jamais vai perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para nós. Como acessar isso? Que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultem, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, a sua fé é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com a alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. E qual é o nosso alvo? A salvação das nossas almas. Somos, igreja, protegidos pelo poder de Deus. Alegrem-se, exultem, levanta suas mãos para os céus agora e fiquem alegres, porque o poder de Deus tem se manifestado nas nossas vidas através da proteção dEle. Mesmo que você esteja aqui esta noite e ainda não se posicionou, ainda não faz renúncias pelo amor de Deus, pela sua vida, ainda dá tempo, sabe por quê? Porque o Senhor te convoca hoje a posicionar. Somos, em nome de Jesus, alegres,
E isso não vem apenas da nossa alma, mas vem de um espírito que está conectado com Deus. Mesmo que você tenha perdido coisas nessa pandemia, mesmo que você tenha perdido pessoas que você amava nessa pandemia, em nome de Jesus, mesmo diante das coisas erradas que você tem enfrentado, coisas que você nunca imaginou que ia enfrentar, não pare. O Senhor está falando para você: siga, avance. Para de ficar sofrendo por causa das decisões erradas de outras pessoas. Desta maneira você não vai trazer a glória de Deus para aquela pessoa. A glória de Deus vem quando as provações acabam. Como assim, pastora? É isso que está escrito aqui. As provações são feitas para testar a sua fé. Você tem fé? Então não tem provação. Você tem fé? Então as provações pararam. Não, pastora, eu ainda estou sendo provado. E isso é sinal que alguma coisinha dentro de você ainda não entendeu. Isso mostra que você ainda não acredita o suficiente para ser chamado de maduro ou madura. Está escrito: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que é a fé que vocês têm. Está achando que é dinheiro? Está achando que é qualquer outra coisa? O Senhor está falando que até o ouro não é nada perto da fé. Então é a fé, é atrás da fé que você tem que ir. E para quem que você pede? Para o Espírito Santo. Feche seus olhos. Você tem perguntado para Deus: quando que isso vai acabar? Quando que isso vai passar? Isso não depende de Deus, isso depende de você. Não busca conselho. Não procura o teu pastor quando o problema é sério. Você quer resolver por si mesmo? Então você está por conta própria. Você não tem fé, você não crê. Porque na verdade você não amadureceu. Porque na verdade você vai trilhar o mesmo caminho dos erros que você já cometeu no passado. Por quê? Porque é assim que você pensa. É assim que você sente. É assim que você resolve sua vida. O Senhor está te convocando esta noite para um posicionamento. Tanto o seu, mulher, quanto o seu, homem. Não é sua esposa que precisa ficar falando para você que você tem que vir ao culto ou que você precisa mudar. É você que tem que enxergar isso. Não é o seu marido que tem que ficar pedindo carinho, mulher. Não é o seu marido que tem que falar para você: faz almoço para mim, faz janta para mim. Ai, não tem uma roupa passada. Não. É você que tem que ter essa percepção e saber que da sua casa quem cuida é você. Dos seus filhos quem cuida é você. Se o seu marido puder te ajudar, aleluia. Isso vai depender dele também. Por isso que você tem que examinar com quem você vai casar. Não casa com qualquer um, não. Não casa com homem folgado, não, homem que não trabalha. Não casa com quem não vai atrás de estudo, não. Porque você sabe a vida que você vai ter. E o Senhor, Ele quer o melhor para você. Depois culpa o Senhor. Ai, mas eu tenho medo de ficar sozinha. Você já está sozinha, você está por conta própria. Você olha para o chão, olha para o alto. Olha para o Senhor. Fecha os seus olhos. Entra na presença dEle agora. E peça ajuda por você. Senhor, me ajuda a mudar os meus pensamentos. Eu nem sabia que isso existia, Pai. Eu nem sabia que eu poderia estar pensando errado. Mas me ajuda, Espírito Santo. E aquilo que você enxerga,
Aquilo que é você que toma a iniciativa de mudar, nunca mais volta a acontecer. Aleluia! Meu Deus, quem eu tenho? Quem, Senhor, eu tenho além de Ti? Eu não tenho ninguém. Tem uma herança para você que não vai desistir. Tem um prêmio reservado para você que não vai deixar de avançar. E glória a Deus que o Espírito Santo consegue ainda tocar o teu coração. Porque mentes cauterizadas pelo pecado não sentem nada, não choram. Não conseguem nem chorar na hora do louvor. Você tem vivido coisas erradas na sua casa e você é mulher de Deus. Você tem visto coisas erradas. Não compactua com isso, porque a hora que Deus pôr a mão, você vai ser reservada. Você vai ser tirada de lado. Minha irmã, não compactua com coisa errada. Você tem um pacto com a verdade. Não coloca a sua mão onde está errado. Você já tentou, você já falou, você já aconselhou. Deixa Deus tocar. E isso vai salvar a alma do seu marido. Deus está falando aqui com a igreja. Deus vai salvar a alma do seu marido. Pastora, mas tem muita coisa que eu não concordo. Eu não estou nem aí se você concorda ou não. Teu problema de não concordar não é comigo. Pergunta para Deus. Deixa Ele te responder. Por isso Ele quer o teu posicionamento. Pecado é pecado. A verdade é verdade. Ah, mas eu me misturar com algumas coisinhas do mundo não tem problema. Tem. Porque aquele que se mistura com as coisas do mundo se torna inimigo de Deus. Estou só reproduzindo o que está escrito. Não, não é fácil servir a Deus. Não é fácil. É uma questão de posicionamento, de maturidade. E se você quer, aleluia, Deus passa a ter compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Eu sei que você está fisicamente e mentalmente exausto, meu irmão. Eu sei. Eu sei que isso está acontecendo também com você, minha irmã. Mas você precisa continuar lutando. Sua fé não é vã. Você pode glorificar a Deus por isso? Essa ousadia não é fantasiosa. É real. A sua fé não é vã. Forte são aqueles que reconhecem as suas fraquezas e pedem ajuda para Deus. O que você precisa do Senhor? Fale com Ele, você não precisa de mim para falar com Deus. Você é sacerdote. Você é raça eleita. Você pode chegar diante de Deus agora por causa do sangue de Jesus e dizer para Ele: entendi. É a minha mente, né, Pai? Não é possível que você está falando de outra pessoa agora a não ser de você, né? É a minha mente, né, Senhor? São os meus pensamentos, né, Pai? São as coisas erradas que eu penso e eu acreditei que isso fosse verdade. Senhor, como é que é? Eu posso renovar? As suas misericórdias se renovam toda manhã. E eu estou sofrendo, Pai. Toda manhã eu acordo triste, não quero trabalhar, angustiada. Angustiado, colocando a culpa nos outros. Meu Deus, que notícia maravilhosa. Que notícia maravilhosa, depende de mim. Então eu posso mudar. Só você pode mudar você. Você não muda o outro. Mas você consegue. E se você quer isso, levante suas mãos. Senhor, nós estamos reunidos aqui como igreja. E como já foi dito aqui, Pai, em nome de Jesus, tudo que a sua igreja ligar na terra será ligado no céu. Se você não sabe,
Você pode estar em qualquer lugar. O único lugar que as portas do inferno não prevalecem é na igreja. É guardado, é congregando, é estando em comunhão com a igreja e ceando. Então que venha sobre nós agora, Pai, em nome de Jesus, o que nós falarmos, o que nós ligarmos aqui na terra, pedimos que o Senhor ligue nos céus, que o Senhor nos conceda a maturidade de nos posicionarmos essa noite naquilo que precisa ser posicionado, e nos ajuda, Pai, a mudar a maneira como pensamos, para mudar a maneira como sentimos, para que possamos agir diferente. Acabará a ira, vai acabar o medo, vai acabar a obsessão, vai acabar, em nome de Jesus, tudo aquilo que te afasta do Senhor. Não pense que o medo vai acabar literalmente, porque não vai, mas aquele medo profundo que te paralisa, sim. Então nós ligamos aqui na terra, e já está ligado nos céus, a verdadeira transformação em nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Aqueles que acreditam, exultem ao Senhor agora. Louvem a Deus, porque isso não é nem na sua alma. Sua alma não consegue amar a Deus em espírito e em verdade, mas o seu espírito sim. Está vendo esse arrepio que você sente? Está vendo esse negócio quente dentro de você agora? Isso é a manifestação do seu espírito, não é da sua alma. E o Senhor entende e aceita. E Yeshua, tem nada a ver com Exu, não. E Yeshua é Jesus, é o nome dele. Levanta suas mãos e canta. Se você não sabe cantar, sente no seu espírito e exulta a Deus. Aleluia. Aleluia. Canta mais alto, igreja. É para Ele. Olha, Pai. É para o Senhor, meu Pai. Aleluia. Pai, recebe o nosso louvor. Aleluia. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Exulte ao Senhor. Você consegue levantar as mãos para Ele? Foi Ele que te tirou daquele problema. Lembra uns anos atrás como é que você estava triste? Lembra há meses atrás como você estava desfalecido? Olha onde você está agora. Se você ainda não está na plenitude, é porque alguma coisa precisa ser aprendida. Mas o fato é, o Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu de você. E não vai desistir. Hoje seria a Santa Ceia. Você entendeu? Talvez você ceasse novamente indevidamente.
e nada fosse mudar na sua vida, a não ser mais problemas, mais problemas, mais problemas. O Senhor te ama, e essa palavra é para você. Nós te amamos, Pai. Nós louvamos o Senhor de todo o coração. Em ambas as partes, se você pensa que você é o melhor ou a melhor, você está errado. Se você não aprende aquilo que o Senhor está te ensinando, você também é errado. Então é o equilíbrio que nós temos que buscar. Às vezes teu marido fica falando para você, né? Você precisa mudar, você precisa mudar. Mas cadê teu marido aqui? Cadê? Onde está seu marido aqui que só pensa que você que tem que buscar? Se você estiver na casa escutando, e se a sua mulher estiver aqui sozinha, é com você que eu estou falando. Vem buscar junto, vem pagar o preço junto. É dever sim da mulher trazer a paz na casa, mas é o dever do varão trazer a proteção. Mulher desprotegida tem filhos doentes. Se você tiver com a sua mulher aí, ó, fala para ela, ó, apontasse para mim, estou aqui com você hoje. E olha que belezinha. O William já fez aqui na frente. Fala para sua mulher, ó, ponto para você. Isso significa que ele te ama, minha irmã, que ele te protege, mas da maneira dele. Não vai ser do jeito que você quer. Então para de ficar na cabeça. Amém? Deixa a pessoa ser quem ela quer ser, e você vai se apaixonar muito mais. Glória a Deus. Vocês recebem essa palavra? Eu também recebo, Senhor. Na minha casa tem paz. Aleluia. Glória a Deus. Abraça a tua esposa aí. E vocês que são solteiros, se liga. Veja bem com quem vai casar. Abraça a tua esposa aí e diz, ó, paz em casa, hein? Ela vai entender, pode ter certeza. Paz em casa. Amém? Nós estamos encerrados, igreja. Que a bênção do Deus Altíssimo esteja sobre nós. Que a comunhão do Pai, do Pai, tem noção? O Pai. Você nunca teve pai? Você tem agora. Ai, mas eu estou triste. Ai, então fica aí com a tua tristeza que eu vou avançar. Que a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. E está. Amém? Proteção, amor, sabedoria está sobre nós em nome de Jesus. Vão com Deus, igreja. Deus abençoe a todos. Aleluia.